você foi uma figura ativa e muito importante na administração do Humberto Souto, e a admiração que ele tinha por você era visível. E você chega com muita força, muita vontade de continuar trabalhando pela cultura junto com o Guilherme. Já se passaram 7 meses de administração de Guilherme. Nós acompanhamos uma pesquisa do Instituto muito sério, um instituto que eu respeito muito, e aponta, né, o Guilherme com aprovação de 91% da população. A gente acompanha no meio político uma meia dúzia de pessoas, sempre com um tititizinho, porque tem que ter isso. Se não tiver, não tem graça, né? Se não tiver, não tem graça. Mas eu gostaria de saber sua avaliação nesses 7 primeiros meses de Guilherme. A gente não pode comparar ninguém, mas você esteve lá com o Humberto Souto e agora está aqui com o Guilherme e ele tem essa aprovação toda. Como que você avalia esses primeiros 7 meses? Olha, sobre a avaliação dos 7 meses, eu te digo que nós temos uma nova secretaria, sabe? A primeira mudança nela foi que o Guilherme trouxe o turismo para cá. E significa o seguinte, que todo o olhar que nós temos agora sobre a cultura passa pelo turismo. Na verdade, todo o olhar sobre a cidade passa pelo turismo. Porque nós descobrimos uma cidade cheia de potencial. Não só para o endoturismo, para as pessoas da própria cidade circularem pela cidade, mas para pessoas de fora virem por motivos diversos, mas usufruírem de uma cidade que tem sim muito a oferecer. Em aspecto dos parques, a gente tem grandes ganhos. Em aspecto dos eventos, nós temos grandes ganhos. Em aspecto da própria estrutura da cidade, né? Você vê que tem coisas sendo oferecidas em toda a região e que Montes Claros se coloca dessa maneira como a porta do Cerrado. Nós tivemos agora, por exemplo, eu estou desviando um pouco do assunto, mas é importante dizer que turismo hoje faz parte dessa secretaria, sabe? Ele abraça a cultura, ele expande a cultura, mas ele também nos leva a olhar para outros pontos, não só da cidade, para a região. Porque nós somos o grande catalisador, nós somos o grande índio. Montes Claros, para falar a verdade, é a porta do Cerrado, é o grande portal da Grécia Grande Minas, que a gente aprendeu a identificar pela televisão, e que a gente está vendo que está avançando, sim, a olhos vistos. Haja visto que é uma cidade tão turística que você não acha nem espaço no avião. Né? O aeroporto, antes de a gente conhecer a ampliação, já está aumentando a sua ampliação. Então, existe trânsito para cá. Existe agora o Vale do Peruaçu. E para acessar o Vale do Peruaçu, não tem como não passar por Montes Claros. Então, não tem como Montes Claros não abraçar essa atividade e não estar para essas pessoas que vêm a trabalho, que vêm a negócio, né, que estão de passagem por motivos N, que é a própria unicidade, né, a Cordilheira do Espinhaço, agora que está entrando como processo importante para o governo do Estado, para a expansão do turismo. Então, não tem como Montes Claros não se colocar de maneira grandiosa e potente para toda a região e para todo o Brasil como a porta do Cerrado, sabe? O grande portal de transformação dessa nossa região inteira. Então, esta secretaria também está se preparando para isso, como também ela está construindo caminhos novos para novos eventos, porque o Guilherme colocou no plano de governo dele que deveríamos retornar com os festivais de quadrilha, que deveríamos valorizar a gastronomia, que deveríamos procurar parceiros novos para o município não carregar sozinho todos os ônus. E é isso que a gente está buscando. Nessa visão nova desses primeiros meses, nós estamos procurando parcerias. Nós fizemos o Dia do Trabalho, diminuindo demais o ônus do município, trazendo parceiros que trouxeram uma atração, trouxeram uma ambientação completamente nova. O próprio Arraial, nós estamos, o Arraial das Formigas... Foi um sucesso. Porque teve isso, sabe, de até chamar, na hora que a gente falou pela primeira vez, como é que nós vamos colocar o nome do Arraial de Montes Claros? Mas Montes Claros já é o Arraial das Formigas. Como a gente vai dar outro nome para ela? Porque existe isso, uma necessidade de colocar o pé na identidade cultural, que é a nossa identidade primeira, né, que é ser um arraial de Montes Claros das Formigas, né, fomos sempre o Arraial das Formigas, elas estão por aqui até hoje, não estão embora, mas acontece que a gente tem que trazer para dentro o que a gente era, que é aquele arraial tanto que toda a ambientação foi em torno de movimentos históricos da cidade, para as crianças entenderem que era uma vila antiga. Então a gente colocou aspectos antigos, né? A própria igrejinha, que era a marca, aquela coisa bem bucólica, e trouxemos e queremos trazer cada vez mais. Abrir espaço para as agremiações de dança,
que são muitas, eram muito mais, hoje tem 4 ou 5 apenas, fazer esse movimento como o carnaval voltar a circular, essas pessoas voltarem a procurar dinheiro para os projetos, dinheiro para os figurinos, dinheiro para fazer os seus próprios eventos e, no final das contas, se reunir até em concursos aqui, fazer concursos regionais de quadrilha, porque essa é a nossa identidade, nós não podemos fugir disso. Né? E, ao mesmo tempo, a gente está trabalhando a cultura, o turismo, o pertencimento, tudo que a Secretaria tem que trabalhar, reafirmação da identidade, né? Toda essa integração necessária a reforçar a cultura vamos dizer, a nossa cultura mais popular, o que é que nós somos de verdade. Né? E aí, a partir disso, a gente tem conseguido grandes parceiros. Nós estamos, inclusive, né, vimos de um trabalho também, que partiu muito de Guilherme Pierre, que foi os Sabores dos Gerais, e vamos fazer um festival de gastronomia agora, sabe? De maneira a ser um festival de gastronomia. Já tem datas? Vai ser em outubro, eu não sei te dizer certinho, porque eu não guardei as datas, mas 16 ou 17, não é naquela semana, né? 12, mais ou menos 16, 17 de outubro. Já estamos construindo um cenário, o pessoal do Sabores dos Gerais vai finalizar o projeto com os restaurantes, construindo novas receitas, construindo novas abordagens para os frutos do Cerrado. Estaremos juntos publicando um livro sobre toda essa trajetória do projeto, que é de várias secretarias, né? Que é do desenvolvimento econômico, que é da agricultura, que é da cultura, e que a gente está construindo juntos, para coroar isso numa grande entrega para a cidade, que é isso que a gente faz. Quando a gente faz, por exemplo, uma festa do Piqui, ou até mesmo agora a festa de agosto, é que nós trabalhamos já junto a essas comunidades que seguram essa festa, como os cantopês, marus e caboclinhos, como o pessoal do artesanato, como o pessoal da gastronomia e da própria economia criativa, para construir uma festa, né? Para fazer oficinas, para trazer referências referências artísticas. Estamos até colocando Yara Tupinambá com os festejos mineiros, todos uma grande exposição no Centro Cultural, ou seja, não é um evento só, não é só o cantopê na rua e a fita. Tem tanto de coisas para se fazer em torno dessa data. Né? Estamos recebendo e apoiando a FEME, que está trazendo 700 mulheres empreendedoras para essa mesma data, mostrando Montes Claros que a gente quer que todo mundo veja, mas principalmente o que a gente está fazendo e reforçando nesses 6 ou 7 meses já, é que existe uma cidade em construção. Mas olhando que essa cidade em construção, né, que vamos dizer que a gente estava já com a base feita, existe a necessidade de verticalizar essa percepção da cidade, como acontece nos parques, como vai acontecer nas praças, e agora na parte que nos cabe, que é a ocupação. A ocupação dessas praças estão sendo feitas, desses parques. Nós estaremos fazendo também em parceria agora o Festival Novos Ares, dentro dos parques, colocando música, mas uma maneira diferente de viver o parque. Vamos colocar arte urbana, vamos incentivar as pessoas a conhecer outras coisas, outras linguagens que elas não conhecem, como, por exemplo, o grafite. A gente vai tentar, cada vez mais, nos eventos da prefeitura, comungar vários tipos de expressões artísticas. E é esse o nosso objetivo. Pode, às vezes, não ter sido muito percebido toda essa efervescência que está acontecendo na Secretaria de Cultura, que com tudo que precisa ser feito, e essa lição eu aprendi bem, precisa ser bem feito. E às vezes a gente precisa de planejamento, de conhecimento, mas a gente sabe que a gente já tem o que é o melhor, que é o compromisso e o propósito, né, de fazer Montes Claros ser cada vez mais Montes Claros. Muito bom. Júnia, você democratizou as festas de agosto. Eu lembro que eu fui procurado na época por um grupo de folclore, um grupo artístico, que nós queremos manifestar, mas nós já fomos ameaçados, fomos isso, passou um pouco de tempo, eles foram às ruas. Não, o Júnior falou que todo mundo pode fazer cultura, que a cultura é para todos. Eu falei, essa é a Júnior que todo mundo admira, e a Júnior está legalizando demais, fazendo tudo muito certo, colocando tudo no seu devido lugar, que às vezes incomoda, mas é por uma causa nobre, principalmente de deixar. Maicon quer participar? Venha, Maicon. João quer participar? Venha, João. Fernando quer? Venha, Fernando. Porque a cultura é para todos. E eu quero que você me fale sobre isso, mas também conte um pouco da programação das festas de agosto. Olha, nós estamos sendo brindados com um ano maravilhoso, sabe? Para dizer a verdade. Mas eu quero fazer só uma correção, porque ela é realmente necessária. Eu só sou a ponta do iceberg, sabe? Na verdade, ninguém faz nada sozinho e eu não me sinto realizadora de grandes coisas, ou mesmo isso, não sou.
Primeiro, existe uma equipe. E segundo, existe uma cidade. E como eu disse desde o princípio, é a população que faz a construção. Se eu quero fazer alguma coisa, sim, eu quero abrir portas, eu quero construir caminhos, eu quero ser a Júnia que asfalta as estradas, sabe, da cultura, entendendo que as estradas precisam ser abertas, as pessoas têm que se conectar umas às outras, todos os caminhos merecem ser assim amplos, sem obstáculos, sabe, independente. O acesso, a inclusão vem através disso. Nós tivemos realmente um momento de conturbação, sabe? Quando houve um movimento dentro dos grupos de Catopê, que houve uma espécie de um racha. Mas a gente, ao orientar sobre isso, e eu gosto de deixar isso muito claro, não houve uma interferência direta, porque o papel da secretaria, o papel da prefeitura não é esse. O papel da prefeitura é apaziguar e acolher, e entender que dentro do direito de todos, nós temos que defender o direito. Né? Então, a maneira de todo mundo querer chegar, e como eu disse bem no princípio, a atividade cultural, a atividade artística, ela é individual. E esse direito é um direito garantido, como qualquer manifestação, inclusive cultural e religiosa, porque a festa do Catopê, dos Marujos e do Cambuci são festas religiosas, de cunho religioso. As pessoas levantam mastros, elas acendem velas, elas cantam para os santos, elas entram nas igrejas e nas casas. Então, esse território é sagrado. Então, não é Júnior que fala, vem, não é Júnior que fala, não vem, não é Júnior que fala, pode ou não pode. Inclusive, eu agradeço muito a parceria de toda uma cidade com essa consciência que entendeu o direito de todos existirem, até o Ministério Público, que manda cartas para a Secretaria e fala o que a senhora está fazendo para garantir o direito de todos, o que você está fazendo para garantir que todos tenham acesso. E a única coisa que eu posso escrever, nós garantimos o acesso, nós garantimos a segurança, nós garantimos que as leis sejam cumpridas na sua totalidade pelo bem do direito, né? Pelo bem da legalidade. Mas o que sempre, nessas conversas todas, bem no princípio, quando estávamos na pandemia, por iniciativa minha, e eu me orgulho muito disso, a gente não tinha muito o que fazer de tão preso que a gente estava. Então, nós vamos entrevistar para o tombamento, nós vamos entrevistar todos os mestres e eles vão contar todas as histórias e nós vamos ter um grande acervo sobre a cultura da cidade através dos olhares dessas pessoas. E o primeiro que nós entrevistamos foi Zanza, né? Ele estava na porta da associação e a gente perguntou para ele todos os bons momentos, os maus momentos, ele saiu contando toda a história dele. Mas teve uma hora que ele virou e eu perguntei para ele, Zanza, o que foi mais difícil? E ele falou, quando os ternos brigam, é a hora mais difícil. Quando as pessoas não encontram um caminho comum, né? Quando a gente não consegue que as pessoas andam juntas, é a hora mais difícil. E esses anos aconteceram muitas vezes. Contou-nos, inclusive, que tinha mais de 10 ternos, contou-nos algumas rachaduras, e a gente entendeu que isso faz parte do caminho, sabe? Eles juntar e separar, juntar e separar, juntar e separar. Fazer o quê? É assim que a banda toca. A banda toca. Então, mas que a gente tem que trabalhar pela unidade. E a gente tem que trabalhar, não, é claro, preferimos que não tivesse, mas se teve, vamos continuar a andar juntos, ainda que não de mãos dadas, pelo menos em caminhos iguais, né? Respeitando todo mundo. E o surgimento de novos ternos e tudo, ou até o fim de alguns deles, sempre vai ser uma perda muito grande. Uma briga, uma ruptura sempre vai ser um problema, sabe? Sempre vai ser um problema. Mas problemas foram feitos para a gente superar, não para nos paralisar. Né? Nós não podemos criar um problema maior em função de uma coisa que aconteceu. E graças a Deus, não por iniciativa da Secretaria, mas por iniciativa dos próprios grupos, eles entenderam. Né? A gente senta, conversa, reúne, e a gente entendeu que o melhor caminho é quando todos andam juntos. Não tem sentido duas festas, duas mobilizações, dois cortejos. E eles se entenderam, sabe? E é isso que essas festas de agosto têm. Esse ano, o Terno de São Benedito,
vai ser reconhecido na primeira bandeira de São Benedito. Eles vão levantar a bandeira juntos e, a partir daí, eles vão andar com os outros que eu estou preso nas associações e tudo. Mas o importante, o papel da secretaria se manteve como ele deveria se manter, na absoluta neutralidade. As pessoas diziam para mim, mas você pode impedir, mas você pode obrigar. Falando, obrigue que nos aceitam, impeça que eles saiam. Não é o meu papel. Não vou dar uma ordem que não é o papel da secretaria. Não vou entrar numa situação onde o direito de alguém não está sendo respeitado. E o direito a ser respeitado nessa hora era tanto o direito de um não aceitar, como o de outro desejar andar do lado. Todos esses direitos têm que ser respeitados, mas pelo bem de todos, né? Debaixo dos estandartes dos Santos de Agosto, estamos todos juntos novamente, entendendo que as festas, depois de 184 anos, né, merecem continuar com o melhor espírito, que é levar alegria, levar religiosidade, tradição, né, trazer esse espírito de alegria, porque nossos festejos, nosso congado é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. É um congado alegre, são pessoas, músicas alegres, danças alegres, uma vestimenta maravilhosa, um colorido maravilhoso, e ele está na rua mais vivo do que nunca. E isso, sim, é um grande presente para a cidade. E para esse ano, o que nós teremos? Quando começa? O que tem um diferencial? Bem, esse ano eu gostaria de destacar uma coisa muito importante. A parceria com o governo do Estado tem sido muito importante nesses primeiros meses. Nós estamos trazendo recursos e oportunidades, né, que antes a gente não buscava. Eu posso dizer que a gente não buscava porque a gente não entendia que essas coisas poderiam vir por esses caminhos. A gente entendia que um patrocínio, às vezes, vinham de projetos que já estavam aprovados. E nós aprendemos a buscar esses projetos, né? Antes os projetos vinham até nós. A gente sabia de alguma coisa, a gente trazia. Como, por exemplo, o Festival da Luz, que teve o ano passado, maravilhoso. A gente sabia que ele existia, a gente não sabia como acessá-lo para trazer para cá algumas coisas. E isso nós avançamos, porque foi nos dadas essas oportunidades. E agora existe um programa do Palácio das Artes, que chama Palácio da Cidade, que ele traz o acervo do Palácio das Artes para rodar a cidade de Minas. E nós solicitamos, né, fizemos um acordo com a Fundação Clóvis Salgado, estamos fazendo uma grande exposição de Ela Tupinambá, que é a maior artista plástica mineira, Montes Clarence, com muito orgulho, para fazer parte da programação das festas de agosto. Então nós teremos Yara Tupinambá a partir de agora, do dia 8 de agosto, mas permanecendo até o fim de agosto, né? Nesse agosto das artes que nós aderimos, entendemos que nós temos muitas coisas para fazer e muitos clarins para bater palma para eles. E nós estaremos recebendo Yara, né, com alegria enorme, ela ainda viva, ainda entre nós, reverenciando o trabalho dela. E ela traz o trabalho falando exatamente sobre os festejos de Minas. E a gente percebe a importância dela, da obra dela, e vai trazer para as festas de agosto, permanecendo no Centro Cultural, como uma grande galeria, como um pedaço do Palácio das Artes, dentro das festas de agosto. Para a gente são motivos de muito orgulho por se tratar de um artista muito clareza, a quem devemos muita reverência. É muito importante para a gente estar aplaudindo e recebendo Yara Tupinambá nesse cenário tão dela, que são as festas de agosto. Também teremos, as pessoas até me perguntar, você não vai trazer uma grande atração? As festas de agosto não tem essa característica. A festa de agosto é a festa do tambor, sabe? É festa para a gente lembrar quem somos, qual a repercussão, aonde esse tambor existe na cidade, os músicos que cantam músicas ligadas a esse perfil, como a festa do Piqui, é a festa da viola. Então a gente traz o espírito sertanejo, os violeiros, mais para falar do cerrado, das coisas mais locais, na festa do Piqui. Mas aí a gente está trazendo para esse cenário, nós estamos trazendo o Sérgio Pererê, que é uma grande referência nessa música, que usa o congado como referência, né, de raiz, de criação, para fazer o Rosário dos Pretos, que é aquele cenário maravilhoso, para viver de novo tudo que a gente encontra nas nossas ruas, para mostrar para as pessoas que isso é lugar de cultura popular, que isso é lugar de raiz, que é lugar de cantar musiquinhas, de cantar Cálice Bento 1000 vezes, sabe? E de todas as músicas que cantarem, a gente saber cantar junto,
porque isso é o que a gente é isso que a gente... Por isso que a festa de agosto é tão nossa, é a hora do Montes Clarinhos, o ausente voltar, das pessoas se encontrarem, das pessoas promoverem eventos, que é o que está acontecendo nessa festa, para as pessoas entenderem onde elas estão. Se a FIME está acontecendo em agosto é por causa das festas. Se tem um seminário oncológico, um congresso oncológico, para as pessoas chegarem e saber onde elas estão. Elas estão em Montes Claros, na terra do Calopim, do Catopê, do Marujo, sabe? Nas terras das culturas populares, na terra que o céu tem fitas, né? Tem fitas em todos os lugares. Então, é essa a nossa grande preocupação, é manter a identidade. Não é grandes públicos. Para isso, a gente vai ter muitos eventos, com certeza. Já trouxemos agora no aniversário da cidade, fizemos parceria com a FEComércio, trouxemos de novo o meu nome, faremos isso outras vezes, elaboraríamos de uma maneira mais criteriosa, uma curadoria, entendendo que cada festa tem um perfil e esse perfil tem que ser respeitado. Porque essas festas existem para manutenção da identidade local, como as festas de agosto, os sabores dos Gerais, como a festa do Piqui, como o nosso próprio carnaval, que tem a característica de Montes Claros, dos blocos irem para a rua e para ir para todos os bairros. É isso que a gente quer. Eu vou repetir sempre isso, é Montes Claros, mais Montes Claros. Do jeito que as pessoas querem. Porque o Guilherme repete muito isso. Ele tem repetido outras frases, além da inclusão inteligente, ele tem repetido a cidade do bem-estar, né? Mas o que a gente entende é que Montes Claros, eu vou dizer, graças a Humberto, retomou seu caminho, que foi interrompido. E você sabe que eu falo isso com o coração apertado, porque eu não sei se todos sabem, mas eu venho de uma família que tem uma referência política muito forte, né? A pessoa de Antônio Vetar Ribeiro, que fez uma transformação nessa cidade. E que, com certeza, levou durante muito tempo o nome de melhor prefeito da cidade e que divide com muita honra com Humberto Souto esse legado, porque eles fizeram isso juntos. Quando Humberto chegou e falou, eu vou começar a trabalhar, ele não foi planejar uma cidade, ele não foi conhecer Montes Claros, ele foi pegar projetos que estavam há 40 anos guardados. Essas avenidas que ele abriu já estavam projetadas e ninguém teve coragem para fazer, e ele fez. Então ele pegou a Montes Claros, que estava paralisada há 40 anos, 45 anos, e trouxe ela de volta. Lembrou que Montes Claros é um lugar de progresso e preparou a cidade de uma tal maneira que se lembra que naquela época que o Toninho Ribeiro assumiu para receber a Sudene, estrutura de empresa, para ser uma cidade empreendedora, modernista, recebendo grandes indústrias, Humberto Souto fez a mesma coisa. Foi lá no mesmo lugar e fez o mesmo caminho. Preparou a Montes Claros para grandes conquistas. As empresas que estão chegando é porque encontram uma cidade pronta para isso, uma cidade preparada, uma estrutura pronta, que não vai faltar água, que tem roupa pavimentada, que tem saúde, que tem educação. É isso que as pessoas querem. As pessoas estejam prontas para andar juntas. E é isso que todo mundo quer. E a gente faz isso em todas as partes. Então, quando eu falo que Humberto colocou Montes Claros no trilho, né, que graças a Deus deu o volante desse trem, né, todo para uma pessoa que tem esse mesmo espírito, esse mesmo propósito desenvolvimentista, mas também esse propósito inclusivo, inteligente, planejador, sabe? Que não é uma pessoa de discurso pronto, né? Porque o Guilherme, ele tem muito propósito, ele tem muita visão. E é isso que a gente precisa quando a gente se coloca à disposição de trabalhar, como eu me coloquei à disposição de trabalhar com ele, é entender que a gente tem uma pessoa que está nos conduzindo todos para o mesmo caminho. Porque não é a cultura onde Júnior está atuando, é a cultura que Guilherme está orientando por um caminho. Então, o que nós estamos fazendo é entendendo que nós temos um propósito, estamos trabalhando para esse propósito, por essa cidade inclusiva, por essa cidade inteligente, por essa cidade do bem-estar, onde as pessoas, o Montes Claros, é o centro de todo esse universo. Júnior, eu gostaria de mais uma vez te parabenizar pelo trabalho que você e a sua equipe vem realizando na cultura. Montes Claros, tenho que te agradecer e te aplaudir de pé. Eu sei que não é fácil conduzir uma secretaria de uma cidade do tamanho que é Montes Claros, da complexidade que é, da diversidade que nós temos aqui, e você tem sido guerreira, tem sido corajosa, tem enfrentado
com muito caráter, com muita honestidade, com muita transparência, que você continue fazendo isso. E agora, nas festas de agosto, me espera que eu vou vir aqui tomar uma Gabriela com você no nosso centro histórico. Foi isso mesmo. Inclusive isso, gente, eu convido todo mundo para vir para as festas, sabe? Visitar o centro histórico. Isso aqui é onde nosso Clássico nasceu. Hoje a cultura, olha onde nós estamos. É o casarão mais antigo em pé da cidade, mais antigo do que todas as igrejas. A cidade cresceu em torno da matriz, mas não era essa igreja. Mas esse casarão era ele. Era ele que está assistindo isso tudo, ele que é o berço disso tudo. Porque a cultura, na verdade, é o nome que a gente dá para os filhos da gente, né? Então, todo mundo pertence a esse casarão, todo mundo pertence a essa secretaria. É a secretaria da identidade, do pertencimento, é a sala de visita da cidade, é onde a gente gosta de nos mostrar, né? A cidade se mostra, é na cultura, é na música que a gente leva para cantar, na maneira que a gente decora, na comida que a gente serve, né? Nos próprios hábitos. Isso tudo é cultura. É a coisa mais difícil de definir, pela amplitude, mas é principalmente identidade e pertencimento. E isso é a grande bandeira dessa secretaria. E eu falo com muito pertencimento, né, por esses anos todos que eu estou aqui, em papéis diferentes, mas principalmente por essa equipe, porque os funcionários da Secretaria de Cultura são pessoas que estão nessa caminhada há muito tempo. E não só nas gerências, nas instâncias assim, de administração, mas na organização, no fazer, no operacional, nas pessoas que costuram, que desenham, que colam, que enfeitam essa cidade. Essa é a nossa casa, é a secretaria, é a alma dessa cidade, com certeza. Muito obrigado. Eu agradeço. Vocês acompanharam mais um GN Podcast, dessa vez com a secretária municipal de Cultura de Montes Claros, Júnia Veloso Ribeiro. Esse nome merece muito respeito e vamos aplaudir sempre de pé.